Aleluia. É o hino 678 da harpa, o mover do Espírito. Aleluia, glória a Deus. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor, mesmo seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até onde é Deus, inexprimível. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem o valor do Espírito Santo se move em você. Você tem o valor do Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor, nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem o valor. Você tem o valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem o valor. Você tem o valor. O Espírito Santo se move em você. Que valorize o que você tem. Oremos ao Senhor, glorioso Deus e eterno Pai, Senhor, nesta tarde, Senhor, que nós estamos na Sua presença, Pai. Eu quero lhe agradecer ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor me concedeu, Pai, de estar aqui, Senhor, para se glorificar, te exaltar, Pai. Senhor, você venha falar, Senhor, os nossos corações, ó Pai. Somente para glorificar. Senhor, fala para o meu coração, Senhor. Fala o coração, Senhor, de cada um, Pai, que nessa tarde já está ouvindo, Senhor, Jesus, ó Pai, a Sua palavra, Senhor. Pai, que o Senhor venha repreender todo entendimento, Senhor. Eu venho compreender, Senhor, aquilo que o Senhor, ó Pai, tem para nós, Senhor, nesta tarde, ó Pai. É o que eu te peço, ó meu Jesus, e te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. E amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu já convido os irmãos para abrir a palavra de Deus. Glória a Deus. No tema desta tarde, deste culto, que se encontra em Eclesiastes 11. Eclesiastes 11.
Nós vamos meditar nesta tarde em cima do tema do culto, Eclesiastes 11. Nós vamos ler o verso 1 e 2. Glórias a Deus. Glória a Deus. Eclesiastes 11, no versículo 1 e 2. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Repetindo o verso 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Fala conosco, Senhor, nesta tarde, ó Pai, através da sua palavra, Senhor. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. E amém. Os irmãos podem ficar à vontade, as palmas foram no Senhor Jesus. Glória a Deus. O livro de Eclesiastes, ele foi escrito por Salomão. Salomão, que eu acredito que todos, de uma maneira ou outra, já tenham ouvido falar, porque ele teve um grande destaque por ser um homem sábio, por ter recebido sabedoria de Deus. E o nome de Salomão, que significa paz. E também ele era muito conhecido também por manter o seu reino pacífico, o seu reino em paz. Salomão, por ter a sabedoria vindo de Deus, ele sabia como manter o seu reino em paz. Então nós vamos estar meditando nesta tarde, nesta passagem de Eclesiastes 11, onde foi Salomão quem escreveu. A história de Salomão está registrada em 1 Reis, do capítulo 1 a 11, também em Crônicas, capítulo 28, e 2 Crônicas, capítulo 9, também fala de Salomão. Todos esses textos, eles registram o esplendor do reino de Salomão. Entretanto, também demonstra a queda gradual do rei na apostasia. Mas o que seria a apostasia? Seria a falta de fé. Será que em nosso meio hoje existe a apostasia? Nós podemos ver, infelizmente, mas também por um lado, felizmente, porque nós vemos que a palavra do Senhor, ela está se cumprindo. Quando nós olhamos e nós vemos sim que a apostasia, ela está fazendo parte, mas que ela não venha fazer parte da minha e nem da sua vida. Glória a Deus. E Salomão, por ele ser uma pessoa sábia, talvez por ele ter alcançado muita riqueza, ter alcançado um reino onde até mesmo as pessoas saíam de outros lugares para ir ver a beleza daquilo, ele foi deixando talvez as coisas de Deus de lado. E a apostasia foi fazendo parte da sua vida. De acordo com os registros bíblicos, Salomão era o 10º filho de Davi. 10º filho de Davi. Mas era o 2º filho de Betseba com o rei. Pois o primeiro filho, eu acho que como todos nós aqui já sabemos, o primeiro filho de Betseba morreu. E morreu por quê? Morreu como castigo pelo pecado que eles haviam cometido. Glórias a Deus. E o pecado de adultério que aconteceu entre o rei Davi e Betseba. Mas nós não vamos entrar neste detalhe. Glória a Deus. Nós vamos apenas nos prendermos no que nós lemos. Lança o teu pão sobre as águas. Se nós lermos o livro de Cantares, nós vamos perceber que também foi escrito por Salomão. Nós vamos perceber que Salomão ele ainda era jovem. Por que podemos dizer que Salomão ainda era jovem? Porque nós vemos que ele fala do amor. Até mesmo ele cita o nome de uma mulher, a Sulamita, e fala muito
de amor, coisa ainda de jovens. Quando nós vamos meditar no livro de Provérbios, podemos ver que Salomão ele já se encontrava um pouco mais maduro. Também percebemos isso por quê? Porque o livro de Provérbios, quando nós estamos meditando neste livro, nós percebemos que é um livro que nos traz muitos conselhos. Conselhos normalmente vêm de pessoas que já se encontram numa certa idade, pessoas que já têm uma certa experiência, que já têm como aconselhar alguém. Aleluia. E quando nós vamos para o livro de Eclesiastes, nós podemos perceber que Salomão ele já estava velho, ele já estava ancião. Mas como é que nós podemos perceber? Porque pelas suas palavras, Salomão ele chega a perguntar se realmente vale a pena viver. E ele mesmo como homem, ele responde que não vale a pena viver. Mas será que realmente não vale a pena viver? Salomão, quando ele afirma que não vale a pena viver, é porque ele estava respondendo como um homem que estava vivendo apenas debaixo do sol. Um homem que estava olhando apenas para as coisas da terra, apenas para as coisas que Deus tem, que Deus nos deu aqui na terra. Talvez por ter se apostatado da fé, por ter deixado Deus um pouquinho de lado. Neste momento, Salomão ele pergunta se realmente vale a pena viver, e ele mesmo responde que não, porque o final de tudo era morte. Tudo acaba na morte. Mas será que tudo acaba mesmo com a morte? Nós temos que parar e nós temos que raciocinar. Será que realmente tudo acaba com a morte? Talvez acabe a nossa sabedoria, talvez acabe a nossa riqueza, talvez acabe a casa que nós tínhamos, o carro, ou até mesmo o reino como Salomão tinha. Talvez isso acabe. Mas nós podemos ver que ali no capítulo 3, Salomão ele declara que nós podemos sim desfrutar das coisas boas desta terra. Afinal, quem criou a terra? Quem criou eu e quem criou você? Foi Deus. E se Deus colocou coisas boas na terra, Deus colocou para nós desfrutarmos. Mas também no capítulo 3 nós podemos ver que Salomão ele começa a perceber que Deus também colocou no coração do homem e da mulher a eternidade, ou seja, a vida eterna. Melhor ainda, tudo não acaba com a morte. Nós temos uma outra vida. Nós temos um algo que continua depois da nossa morte. Neste momento, Salomão ele começa a perceber isso. E por isso Salomão ele afirma: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Glória a Deus. Quando Salomão ele afirma que a vida não valia a pena ser vivida, é porque Salomão estava olhando apenas para as coisas terrestres, apenas para as coisas que às vezes aos nossos olhos parecem injustiça, as coisas que, por exemplo, um ímpio está prosperando. Às vezes aos nossos olhos isso não é correto, isso não seria justo. As pessoas olhando apenas para bens materiais, e o fim disso tudo é aqui. Quando nós temos apenas bens materiais, tudo vai acabar sim aqui. Mas no capítulo 3 Deus já começa a mostrar que nós temos também que pensar na eternidade.
não acaba aqui, continua. E eu pergunto para você: você tem lançado o seu pão sobre as águas? Glória a Deus. Mas de que pão você está falando, irmã Silvia? O pão que Salomão estava falando aqui neste momento, ele estava falando das oportunidades. Oportunidades que às vezes nós deixamos passar. Mas nós também não podemos esquecer que o pão é a palavra de Deus. Glória a Deus. Será que nós temos aproveitado a oportunidade que o Senhor nos dá de vivermos conforme a palavra de Deus? O próprio Cristo disse: eu sou o pão da vida. Glória a Deus. Será que nós temos aproveitado as oportunidades de aproveitar sim as coisas boas que o Senhor deixou para nós aqui na terra, mas de uma forma digna? Ou será que não? Será que nós temos aproveitado as oportunidades espirituais que o Senhor tem nos dado? Será que nós temos lançado esse pão sobre as águas? Ou será que nós estamos deixando a apostasia fazer parte da nossa vida? E Salomão, ele usa duas atividades para ilustrar esse fato de lançar o pão sobre as águas. Ele usa primeiro o comerciante que envia um navio com as mercadorias, e usa também o agricultor plantando as suas sementes. E nos dois casos eu digo para vocês que é necessário ter fé. Sem a fé nós não conseguimos nada. Mas eu também pergunto: e a fé? Por onde vem a fé? Como nós conseguimos ter fé? Como nós vamos conseguir acreditar que nós podemos, que nós somos capazes? A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por isso é que nós devemos dar crédito na palavra de Deus. Nós temos que ter a palavra de Deus não somente nas nossas mãos, mas principalmente no nosso coração. Glória a Deus. Nem o comerciante, nem o agricultor, nem eu, nem vocês, nem nós não somos capazes de controlar as circunstâncias das nossas vidas. Nós não temos essa capacidade de controlar o que é que vai acontecer conosco daqui a um segundo ou agora mesmo. Mas Deus, Ele tem esse poder. Deus é o Criador de todas as coisas. Deus, Ele tem o poder para todas as coisas. E por isso que eu digo para vocês, por nós não termos essa capacidade de controlar nada, é que nós temos a necessidade de dar crédito na palavra de Deus. É através da palavra que nós somos capacitados. É através da palavra que nós somos preparados para enfrentar todas as circunstâncias das nossas vidas. Mas aí vocês podem me perguntar: que circunstâncias que poderiam acontecer com este comerciante, ou com os seus navios, ou com o agricultor? Com os navios, poderiam bater nas rochas, em recifes, que são grandes rochas que existem. Poderia acontecer uma tempestade, poderia perder tudo. E as sementes? O clima. Pode ter muita chuva, pode ter muito sol, e a semente pode não nascer, não brotar. Temos também as pragas, insetos, que podem destruir tudo. Podem ser essas circunstâncias
não podem ser controladas por nós. Mas nós temos que ter fé. Fé. Então Salomão ele diz: envia 7, 8 com fé. Porque se você enviar, provavelmente pelo menos um vai ter retorno. Glórias a Deus. Será que nós temos lançado o nosso pão sobre as águas? Glória a Deus. Ou será que nós estamos apenas esperando chegar até nós? A nossa vida, se nós formos olhar em todos os ângulos, existe um certo grau de risco. Existe uma incerteza. Nós não temos a capacidade de saber nada, somente Deus. Mas às vezes na nossa natureza humana, nós começamos a fazer planos para amanhã, para depois de amanhã, e depois, e na nossa cabeça nós fazemos muitos planos. Mas será que os nossos planos são os planos de Deus? Quando nós estamos fortalecidos na palavra do Senhor, nós aproveitamos as oportunidades que o Senhor ele traz para nós. Nós temos resposta para as circunstâncias que acontecem na nossa vida. Quando eu estava meditando aqui, o Senhor ele fez me lembrar de Jesus. Quando Jesus estava naquele deserto onde ele foi tentado por Satanás. Jesus ele não deu uma resposta vinda dele mesmo, mas ele respondeu pela palavra. Glória a Deus. Quando Satanás falava para ele alguma coisa, ele respondia: está escrito. Está escrito. Será que nós hoje temos essa capacidade de responder para as nossas circunstâncias, para as nossas adversidades? Está escrito? Ou nós temos carregado apenas a palavra de Deus aqui nas nossas mãos e não temos ela no nosso coração? E quando vem a dúvida, quando vem o medo, ou quando vem a dificuldade, nós corremos para o irmão orar por nós, ou nós pedimos para o pastor socorro para alguém, dobramos os nossos joelhos e pedimos para Jesus, mas não lembramos que já está escrito. O fato de nós não sabermos o que está por vir na nossa vida faz com que nós tenhamos cuidado, com que nós venhamos planejar. Sim, nós temos que fazer isso. Mas será que é somente para as coisas aqui da terra? Será que eu somente vou me planejar financeiramente porque talvez eu possa precisar no caso de uma doença, ou para me comprar a minha casa, para me comprar o meu carro? Será que eu tenho colocado no meu coração que eu também tenho que me preparar espiritualmente, que eu tenho que estar a todo momento preparado para a volta de Jesus? Será que nós temos colocado isso no nosso coração, ou nós estamos como Salomão, sendo apenas homens viventes debaixo do céu? Glória a Deus. O versículo 2 pode ser interpretado como: envia a carga em 7, 8 navios, pois certamente trará um bom retorno de investimento. Salomão estava falando isso aqui neste momento, falando materialmente mesmo, que nós devemos sim plantar, nós devemos sim investir em algo, porque nós precisamos ter um retorno. Nós não temos que ficar só porque nós não sabemos do nosso amanhã, imaginando: eu vou ficar sentado e alguém vai trazer para mim, eu não preciso fazer nada. Eu aceitei a Jesus, eu estou numa igreja e eu não preciso mais fazer nada, porque o Senhor não vai deixar faltar nada na minha vida. Não, nós temos também que nos esforçar. Em outras palavras, nós não devemos investir somente em uma coisa. Não devemos colocar as nossas forças somente em uma coisa.
devemos estudar, devemos trabalhar, devemos cuidar da nossa família, devemos estar investindo em várias coisas. Mas principalmente nós temos que investir na nossa salvação. Glória a Deus. Temos lançado o nosso pão sobre as águas? Será que temos lançado o nosso pão esperando o retorno? Será que nós temos lançado apenas o pão esperando a oportunidade material? Ou nós temos lançado também o nosso pão esperando a oportunidade que vem do céu? Glória a Deus. A oportunidade também que nós temos que ter, lançar o pão, seria também isso, para ficar mais fácil para os irmãos entender. Quando nós, nas nossas obras de amor, de justiça, nós devemos sempre semear boas palavras. Eu costumo sempre dizer na escolinha para as crianças assim: o que você não quer que façam para você, não faça para o outro, não faça para o seu coleguinha. Se você não quer que ele fale para você uma palavra ruim, então não fale para o seu coleguinha uma palavra ruim. E assim nós temos que ser. Nós temos que lançar o nosso pão de bondade, o nosso pão de amor. Será que nós temos amado o nosso próximo assim como o Senhor disse que é para nós amar? O Senhor disse que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Será que nós temos coragem de fazer mal para nós? Será que nós temos coragem de falar mal de nós mesmos? De fazer uma fofoca ou alguma coisa assim? Eu acredito que não. Mas quantas vezes nós ouvimos pessoas falando dos outros? Às vezes até nós, na nossa falha. Mas nós temos que pedir misericórdia para o Senhor e evitar ao máximo de fazer aquilo que desagrada a Deus. Glória a Deus. Será que nós temos sido exemplo para a nossa família? Eu acredito que muitos aqui tenham pessoas que ainda não estão na igreja. Mas não basta estar na igreja. Nós temos que ter Jesus. Nós temos que ser de Jesus. E eu acredito que tem muitos aqui ainda que a sua família ainda não veio para Jesus. Mas será que nós temos sido o exemplo para eles? Será que se eles olharem para nós, olharem para a nossa vida, eles vão querer ser como nós? Vão querer aceitar o nosso Jesus? Ou será que não? Será que nós estamos lançando esse pão sobre as águas do nosso testemunho? Será que nós estamos sabendo lançar a semente da palavra? E falando em semente, nós lembramos do quê? Da lei da semeadura, que se encontra em Gálatas 6:9. E eu quero ler para vocês. E não nos desfalecemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Sendo assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Glória a Deus. Será que nós temos seguido isso na palavra, que está escrito na palavra de Deus? Quando nós temos o amor no nosso coração, quando nós deixamos o amor agir em nossas vidas, nós passamos a fazer o bem. Nós passamos a ser pessoas que não querem o mal do seu próximo. Se eu não consigo ajudar, eu também não vou atrapalhar. Se eu não consigo ajudar materialmente, eu vou ajudar com oração. Glória a Deus. E será que nós temos deixado o amor agir nas nossas vidas? Assim como Jesus ele disse para nós amarmos o nosso próximo?
Será que nós temos estendido a nossa mão na hora da necessidade do nosso irmão? Ou as nossas mãos estão cheias de pedras, apenas para estar lançando contra o nosso próximo? Glória a Deus. O nosso problema, muitas vezes, é que se nós vamos fazer algo para alguém ou alguma coisa, nós sempre estamos esperando que a gente venha receber algo em troca. Esse é o grande problema nosso. E muitas vezes, por esperar o retorno disso, isso nos impede de recebermos grandes bênçãos e até mesmo nos faz perder grandes oportunidades. Glória a Deus. Um exemplo que às vezes surge na nossa mente, né? Se eu investir, e se eu investir e não der certo? Se eu for fazer tal coisa e não der certo? E se eu plantar e não ter colheita? Se eu for ajudar alguém, o que eu vou ganhar com isso? Sempre nós estamos querendo algo em troca. Mas vamos imaginar, por exemplo, a semente. Quando nós vamos colocar uma semente na terra, a princípio, o que vai acontecer com aquela semente? A princípio, nós estamos perdendo aquela semente, porque nós enterramos ela na terra e nós não vemos mais ela. E aquela semente, ela vai morrer. Mas através dela e com a bênção do Senhor, o Senhor que controla o clima, o Senhor que manda a chuva, que manda o sol, a temperatura, porque nós somos dependentes de Deus. Nós dependemos do Senhor para tudo na nossa vida. Nós estamos aqui porque o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui. E aquela semente, no tempo certo, no tempo determinado por Deus e pela bênção de Deus, ela vai germinar e ela vai crescer e ela vai trazer muitas outras sementes. Você tem lançado o seu pão sobre as águas? Glória a Deus. Eu quero trazer um exemplo para os irmãos, uma ilustração. Glória a Deus. Uma mulher, ela procura um psicólogo e ela diz para esse médico que ela odeia o marido dela, porque ele é muito ruim para ela. E ela não quer somente se divorciar dele, mas ela quer que ele morra, e morra de uma forma bem sofrida. Então o médico dá um conselho para ela. Ele é um psicólogo, né? Ele trabalha através de conversa, orientando. Então ele diz para ela: você trate ele com muito, mas muito carinho. Mude a sua forma de ser com ele, para que ele venha se apaixonar por você. E quando ele se apaixonar por você, aí então você vai pedir o divórcio. Porque você pedindo o divórcio vai fazer com que ele sofra muito, que até mesmo ele venha querer tirar a sua própria vida. E então, passando um certo tempo, aquela mulher foi para sua casa, seguiu o conselho daquele médico, tratou o esposo dela com muito carinho, conseguiu com que ele se apaixonasse por ela, né? E ela voltou lá no médico para contar para ele. Então o médico fala: então, você fez conforme eu tinha falado? E ela falou: sim, fiz. Aí o médico fala para ela: então está na hora de você pedir o divórcio. Mas qual foi a resposta daquela mulher? Nunca. Eu nunca pediria o divórcio, porque não só ele se apaixonou por mim, como eu me apaixonei por ele. Glória a Deus. E assim, meus irmãos, muitas vezes temos sido nós. Às vezes nós ficamos olhando só para nós, achando que nós estamos certo e que o outro está errado. Mas será que se nós mudarmos, eu não falo só entre marido e mulher, não, eu falo com o seu próximo.
Será que às vezes a sua dor, a sua tristeza, ou a dificuldade, o problema que você está passando, você está passando, você não está descontando no seu irmão? Não está descontando no seu próximo? Nós não temos que fazer assim. Nós temos que dar o nosso melhor. Nós temos que ser servos do Senhor. Se eu estou passando por uma dificuldade, se eu estou sendo provada por Deus, eu tenho que chorar aos pés de Jesus. Eu tenho que buscar a força dele, mas eu não tenho que descontar no meu próximo. Eu tenho que amar o meu próximo. Eu tenho que transmitir amor para o meu próximo. Eu tenho que anunciar de Jesus para o meu próximo. Eu tenho que lançar o meu pão sobre as águas, porque eu sei que um dia aquilo vai voltar para mim. Glória a Deus. Olhando pelo que Salomão disse de lançar o pão sobre as águas, que ele vai retornar. Se eu lançar a bondade, um dia eu sei que ela vai voltar para mim. Um dia alguém vai ser bondoso comigo. Se eu lançar o amor, um dia eu posso precisar que alguém haja comigo com amor. Assim como Jesus, ele age conosco com amor todos os dias. Se eu estender a mão para o meu próximo, um dia eu posso precisar que alguém estenda a mão para mim. Glória a Deus. Isso é lançar o meu pão sobre as águas. Glória a Deus. Não esperando o retorno, não. Mas o Senhor, ele é tão bom e é tão misericordioso que sim, vai ter o retorno. Glória a Deus. Mas será que nós temos lançado o nosso pão sobre as águas? Ou será que nós estamos apenas com as nossas mãos abertas e esperando que o pão venha? Glórias a Deus. Temos lançado o nosso pão sobre as águas, esperando o retorno? Ou temos lançado e deixado que o Senhor, na sua hora, ele haja na nossa vida? Glória a Deus. Esse pão é a oportunidade que nós não devemos deixar passar, que não devemos deixar ser desperdiçada. Mas que oportunidades são estas? Que tipo de oportunidade poderia ser? Pode ser a oportunidade de fazer o bem, como eu já falei, a oportunidade de pregar o Evangelho. Mas será que pregar o Evangelho é somente aqui? Eu digo para você que não. Nosso testemunho é uma pregação do Evangelho. Glória a Deus. Quando eu estou lá na rua, o meu testemunho é uma pregação do Evangelho. Quando eu estou na minha casa, no meio da minha família, o meu testemunho é uma pregação do Evangelho. Quando eu estou na escola, o meu testemunho é uma pregação do Evangelho. Será que nós temos feito a diferença lá nas trevas? Ou nós temos apenas estado aqui na luz? Queremos fazer a diferença aqui? Não, nós temos que fazer a diferença lá nas trevas. Nós temos que ser luz, temos que ser o sal da terra, assim como a palavra do Senhor, ela nos diz. Glória a Deus. Temos que aproveitar a oportunidade de seguir a Jesus. Será que nós temos desejado de todo o nosso coração seguir a Jesus e seguir os seus mandamentos? Ou está sendo apenas da boca para fora? O Senhor, ele nos dá a oportunidade de segui-lo sendo fiel. O Senhor Jesus te chamou para ser o semeador das suas sementes, ou seja, para lançar o pão sobre as águas. O Senhor não chamou somente o pastor, não chamou somente um obreiro, mas Ele chamou a cada um de nós para lançarmos o pão da semente, a palavra de Deus. O Senhor Jesus, Ele nos chamou para sermos anunciadores do seu Evangelho. Glória a Deus.
Será que nós temos lançado a palavra do Senhor para aqueles que estão lá fora? Para aqueles que necessitam de ouvir a palavra do Senhor? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Todas as coisas foram feitas através da palavra, e sem Ele nada do que existe teria sido feito. Glória a Deus. Mas sabe por que eu e você existe? Sabe por que nós respiramos? Sabe por que nós estamos aqui? Por causa da palavra, por causa de Jesus. Glória a Deus. Está na hora, meus irmãos, de nós deixarmos, assim como Salomão, de vivermos a vida apenas debaixo do sol. Salomão, ele se despertou. Deus chamou a atenção de Salomão e ele se despertou. Ele deixou de viver apenas debaixo do sol. E está na hora de nós aqui, deixarmos de viver apenas debaixo do sol. Está na hora de nós lançarmos o nosso pão sobre as águas. Aleluia, glória a Deus. Será que nós temos nos preocupado com a eternidade? Ou será que nós estamos apenas nos preocupando com a vida aqui, debaixo do sol? Glórias a Deus. O Senhor, nesta tarde, Ele nos trouxe aqui para dizer que nós podemos sim nos preocupar com a vida aqui, debaixo do sol, mas que principalmente nós temos que estar preocupados e empenhados com a eternidade. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela se fez carne, ela habitou entre nós. Nós vimos e podemos perceber a sua glória. Sabe por que Ele habitou entre nós? Para salvar a minha e a sua alma. Glória a Deus. E hoje é dia de lançar o seu pão sobre as águas. É dia de aceitar a oportunidade de ser filho de Deus e deixar de ser órfão. Glória a Deus. Eu falo com você, que ainda